Oi, gente. O tema do nosso grupo é diferenciação de produtos. O grupo é composto por mim, Bárbara Ota, Gabriel Ávila, Letícia Rigucci e Matheus Borges. Primeiro, a gente vai falar de alguns conceitos para entender melhor o que é a diferenciação de produtos. Quando a gente pensa em alguns produtos, tem algumas marcas que já vêm na nossa mente. Quando a gente pensa em caneta, a gente lembra da Bic, quando pensa em pilha, lembra da Duracell, a esponja Bombril, que vem até o slogan dela na cabeça, Bombril mil utilidades. O cotonete é até uma metonímia, que na verdade são hastes flexíveis e acaba que a gente chama até outras marcas de hastes flexíveis como cotonete, a gente fala que vai comprar cotonete como se fosse o objeto. E tem diversos exemplos. Bom, elas conseguiram entrar assim na mente das pessoas e serem assim, tão representativas para esses produtos porque elas conseguiram se diferenciar do resto do mercado. Embora tenham produtos que são muito parecidos, são iguais ou semelhantes, elas conseguem se destacar de alguma forma e ser percebidas de forma diferente pelos consumidores. As pessoas se identificam os valores da marca, porque elas representam uma missão, uma visão, tem algum valor, elas possuem algum posicionamento que a pessoa consiga se identificar. E muitas empresas não conseguem ter esse espaço no mercado porque elas focam muito no que elas estão produzindo, elas pensam muito no objeto e como elas vão produzir esse objeto. Elas não pensam o porquê delas estarem fazendo isso, qual que é o objetivo delas, qual que é os planos para o futuro. Então, elas não conseguem trazer uma imagem para a marca. Bom, e como os consumidores se identificam com a marca, eles se tornam fiéis. Eles não compram de outras marcas, mesmo que sejam boas, porque eles confiam naquela e sabem que é boa e são fiéis. A gente pode ver isso em alguns exemplos, consumidores de cerveja, por exemplo, tem gente que só consome Brahma e não quer Skol de jeito nenhum. Tem gente que só compra carro da Fiat, não compra da Renault. Então, tem produtos que não necessariamente são melhores ou piores que os outros. Eles são apenas diferentes. E esse é o ponto. O termo vaca roxa, que está no título aqui da apresentação, é porque é um termo que foi utilizado pelo Seth Godin, que é um escritor estadunidense. Ele é muito famoso pelos seus livros, principalmente sobre o tema de marketing. E esse termo é porque, assim, ninguém acho que nunca viu uma vaca roxa por aí. É algo diferente, é algo, né, que se destaca, assim, se alguém ver. Então, é um termo utilizado para representar o fator diferencial. Esse fator diferencial pode ser resumido em uma frase, seria a proposta de valor. A proposta de valor é um conjunto de características e argumentos persuasivos. Então, pensando numa frase, seria algo curto, simples e objetivo. Algo que desse para a pessoa entender e que passasse essa confiança da empresa. Como exemplo de proposta de valor único, tem a Spotify, que é Spotify sua vida com trilha sonora. Ou a Uber. Uber é a maneira mais inteligente de andar por aí. Bom, se você consegue ter esse diferencial, você pode conseguir ganhar poder de mercado. Isso fica nítido quando a gente já vê essas marcas que já foram citadas, Bic, Bombril, elas dominam o mercado desse produto. E para isso acontecer, é importante que elas tenham noção do seu mercado. Elas sabem o público que elas querem atingir e a forma como conseguir isso. Pensando no mercado de maneira teórica, a gente consegue lembrar lá da microeconomia, quando estudamos o mercado de concorrência monopolística. E a gente via que era um mercado com muitos consumidores e muitos produtores. E os produtos eram bem semelhantes. O que diferenciavam do outro é esse fator de diferenciação, como que elas conseguem fazer o mesmo produto se tornar diferente pela percepção do consumidor. Bom,
Afinal, o que leva uma pessoa a comprar uma Coca-Cola ao invés da famosa Conquista? Esse comportamento, ele pode ser explicado através da diferenciação de produtos. Os produtos, eles são diferenciados segundo diversos aspectos, como o local da oferta, a qualidade do produto ou a percepção da marca. Rigorosamente falando, basta que os consumidores eles percebam os produtos como diferentes. Isso é, que eles tenham essas preferências subjetivas distintas para ocorrer a diferenciação de um produto. Muitos produtos que apresentam características físicas idênticas são percebidas como diferentes pelos consumidores, em função da marca. As empresas orientam parte relevante de seus recursos para consolidarem as marcas perante os consumidores. E como é que essa diferenciação de produtos ocorre? Ela ocorre de fatores subjetivos, e qualquer listagem das possibilidades de diferenciação é incompleta. Em termos gerais, os produtos eles são diferenciados conforme os seguintes atributos: especificações técnicas, desempenho ou confiabilidade, durabilidade, ergonomia e design, estética, custo de utilização do produto, imagem e marca, formas de comercialização, assistência técnica e suporte ao usuário e o financiamento aos usuários. Basicamente, existem dois tipos de diferenciação de produtos: a vertical e a horizontal. A diferenciação vertical é quando um dos produtos apresenta características superiores ao outro, quando a utilidade de todos os consumidores ela aumenta, quando o nível da característica de um produto ele é aumentado. Em mercados com diferenciação vertical, os diferenciais de preços são elevados. Um exemplo disso é a potência ou o conforto de um carro. Você pode querer um carro mais popular, né, que ele pode ser mais confortável, só que ele é menos potente. Ou você pode escolher um carro mais potente, que ele traga esse menor conforto. E a diferenciação horizontal, ela ocorre quando os produtos não podem ser considerados melhores ou piores. A preços iguais, nem todos os consumidores escolhem o mesmo produto. E a escolha, ela depende do gosto do consumidor. Não existem grandes diferenças de preços. Exemplo, a cor de um carro. Você pode escolher um Palio vermelho ou um Uno azul. Bom, agora falando sobre a nossa notícia, né? A nossa notícia é a seguinte: a marca do cinto de segurança que se tornou o ícone do novo luxo, da marca Off-White. Falando um pouco sobre o seu criador, né? Num estilo urbano e ousado, um estilo contemporâneo único, a marca Off-White ela foi criada em 2012 por Virgil Abloh. Hoje ele é conhecido por seu trabalho como estilista, mas que na verdade ele tem uma formação inusitada, né, que é como engenheiro civil e arquiteto. A sua aproximação com o mundo da moda e da criação, ela se deu em um primeiro momento quando Abloh ele trabalhou ao lado de Kanye West, antes mesmo de o rapper lançar o seu primeiro disco. E juntos, os dois comandaram a agência de conteúdo Donda. Dessa forma, combinando referências da alta costura com a moda de rua e buscando o equilíbrio entre o kitsch e o refinado, Abloh ele explica que o próprio nome Off-White traz esse conceito de união de contrastes entre o preto e o branco, que é algo que ele fala durante muitas vezes em seus discursos. Uma de suas frases é a seguinte: o que eu quero é modernizar o que se entende por uma marca de moda. Falando um pouco sobre o famoso cinto de segurança da Off-White, pode-se dizer que ele é versátil. A peça tem cerca de 2 metros de comprimento e ela é usada na maneira convencional, para segurar uma calça na cintura ou atravessada no meio do corpo, como um laço para segurar um vestido. As listras diagonais pretas são as características do modelo e eles se estendem a dezenas de coleções da marca. E mais do que um cinto em si, o acessório ele toma áreas de componentes fundamentais para demonstrar que quem está usando está devidamente inserido a uma cultura particular. O mesmo material do cinto aparece em tênis e até em casos de celulares assinados pela Off-White.
Só para se ter uma ideia do sucesso desse produto, no final de abril de 2019, uma fila se formou com dezenas de pessoas à espera da pré-venda do produto em Nova York. E o preço dele era cerca de $499, o que equivale a aproximadamente R$ 1.950. Além de tudo, uma das diferenças da marca está na quantidade de alguns produtos produzidos, que é limitada, permitindo, através da sua alta demanda, um preço superior. Bom, eu vim falar sobre algumas das estratégias da Off-White que transformaram ela nessa empresa tão grande em tão pouco tempo. Bom, primeiro são as parcerias com diversos artistas e marcas. Então, para começar falando sobre as estratégias da marca, essa foi uma das que impulsionaram o crescimento dela logo no início de tudo, que foi o fato, como o Matheus falou, do fundador da marca já conhecer alguns artistas, e no caso ele já conhecia o Kanye West. O Virgil trabalhou com o Kanye durante 14 anos antes de lançar sua própria marca. E aí, quando foi lançada, o Kanye já ia usando algumas roupas da marca e passou a chamar atenção pelo estilo dele. Até que a própria Off-White fez uma colaboração com ele e eles lançaram uma linha de roupas com o nome do Kanye atrelado à marca. Ainda, além de tudo isso, ele fez um estágio na Fendi, o que já trazia mais contatos para ele, e conforme o tempo foi passando, mais famosos foram usando as roupas, como, por exemplo, a Rihanna. E outra coisa foi que a marca tem parcerias com outras marcas que também são muito famosas, como, por exemplo, a Nike, e isso resultou em diversos produtos muito procurados. O segundo tópico é a atenção constante à cultura urbana. Vendo o estilo da marca, é muito fácil notar algumas características específicas nela, mas o Virgil disse que sempre, para se inspirar, ele buscou ir atrás de elementos culturais. Ele gostava de pensar em elementos que lembravam as ruas dos Estados Unidos na década de 90, que onde ele nasceu e cresceu em um bairro de Chicago, onde os elementos como o skate, o rap e o hip hop eram muito comuns, e isso serviu de inspiração para ele. O terceiro tópico complementa o anterior, porque fala da utilização de objetos street nas roupas, e essa parte fala muito de se inspirar nas faixas de trânsito que tem nas ruas da cidade, nas placas, em fitas de demarcação de espaço, ou até mesmo em traços de grafite, que inclusive são muito vistos nas peças mais famosas da marca, que é, por exemplo, o cinto que o Matheus comentou. Se você reparar no design, na estampa dele, ele lembra muito uma fita de sinalização quando você precisa cercar algum local. E outro elemento muito fácil de ser notado são as setas e as faixas, que tem muito nas mangas e nas costas das jaquetas da marca, que lembra bastante as faixas que são vistas nas ruas. Bom, outro tópico são os drops sazonais. Isso são mecanismos de vendas que a marca utiliza para fazer com que tudo seja muito bem pensado antes da venda. Então, eles pensam em cada detalhe para que tudo seja um sucesso e que isso traga para o cliente uma sensação que ele precisa realmente ter esse produto. Então, eles cuidam muito de marketing, eles mandam notificações, mensagens para os clientes avisando que vão ter determinados itens nas próximas coleções. Eles avisam quando vão ser as datas para os próximos pedidos, que funciona tipo como um pre-order, que aí a pessoa deixa reservado a peça que ela quer. E isso é tão comentado que existem diversos sites e até fóruns na internet onde as pessoas ensinam as outras a se preparar para essas datas de pre-order, para que elas não fiquem sem as peças, porque geralmente acaba muito rápido. O próximo tópico, que é muito legal da marca, é que eles trabalham com muitos produtos. Então, muitas marcas de grife escolhem seguir só para um ramo, por exemplo, seja só o feminino ou as marcas que só vendem sapatos, por exemplo. Mas a Off-White tem um mix de produto muito, muito grande, então eles vendem desde meias, gorros, jaquetas, até sapatos, bolsas, carteiras, tudo. E tudo isso eles vendem em diversos modelos, tem diversas estampas, e tanto no masculino quanto no feminino. Agora a gente volta no quesito dos drops sazonais, que é um assunto em que as quantidades dos produtos são limitadas. Então, por exemplo, existem alguns tênis que foram produzidos em uma colaboração com a Nike, que eles lançaram apenas 10 pares no mundo inteiro. Então, a busca por um desses pares é, gigantesca, porque pouquíssimas pessoas têm.
E não só nesse caso, mas tem outros casos também que os números dos produtos são bem limitados e isso faz com que as pessoas cheguem a dormir nas filas em frente às lojas dias antes da estreia de uma nova coleção, só para tentar de alguma forma garantir que ela vai conseguir comprar essa peça. Esse tópico de engajamento online e offline fala sobre o fato deles terem um contato com o cliente também nos drops sazonais, porque eles informam os produtos que vão ser vendidos nos próximos lançamentos e algumas datas importantes. Mas esse assunto vai além disso, porque requer que a equipe do Virgil e ele esteja sempre em contato online com os clientes. Então, eles estão sempre fazendo transmissões ao vivo. Eles postam muitos stories dos bastidores de criação e do processo produtivo deles. E eu acho que isso é uma forma deles tentarem trazer o cliente se sentir mais perto da marca cada vez mais. Mas além disso, além da parte só online, o Virgil faz questão de estar sempre presente nos desfiles e nos eventos de moda. Ele gosta de fazer apresentações para os estudantes de moda também, para que eles se inspirem nele. E ele sempre tenta ele mesmo representar a sua marca e as propostas que ela tem. Bom, esse último tópico, que é a busca pelo criativo e inovador, acho que talvez seja um dos mais importantes, porque, como eu já citei, o Virgil se baseia em elementos culturais e street, que ainda não tinham sido tão bem exploradas nesse mundo da moda, e ele tem isso da inovação como um dos preceitos para a marca dele, tanto é que muitas das roupas dele são muito questionadas quando são lançadas, pela diferença dos conceitos que elas trazem. E uma das ideias dele para a marca que mais ficou famosa foi o fato de que o próprio produto vem com uma frase ou uma palavra que descreve o que ele é ou a função dele. E isso, por mais irônico que possa parecer, chamou muito a atenção das pessoas e hoje essas peças são uma das mais caras e mais difíceis de ser encontrada. Quase todas delas estão esgotadas em todos os sites e em todas as lojas. Aqui, falando sobre os produtos que eu comentei, que tem essa descrição neles mesmos, essa bota, por exemplo, que está escrito for walking, que seria para caminhar em português, custa cerca de 10 mil reais e ela é sempre vista, sendo utilizada por muitas artistas famosas, então chega a ser difícil encontrar ela. E além dessa bota, tem essas carteiras que custam 2.500 reais e essa bolsa que ficou muito, muito, muito conhecida, que é a chamada Cash Inside, e ela é esgotada em diversos países e em sites desde os dias depois do lançamento, e ela custa aproximadamente 12 mil reais, custava quando foi lançada. Hoje em dia é até difícil falar, porque ninguém consegue encontrar para comprar. E ainda eu coloquei esse tênis, que representa a parceria feita entre a Off-White e a Nike, que varia o preço, mas em média custa 5 mil reais, mais ou menos. E ainda tem essa questão dos tênis terem esse lacre no cadarço, que nos últimos anos para cá vem sendo uma moda manter eles no sapato e continuar usando assim sempre. Nesse próximo modelo de diferenciação, eu coloquei 2 modelos de objetos mais diferentes, que seria essa capa transparente da marca e essa bolsa que tem esses furos e um design diferente também. Lembrando que tem outras peças muito mais diferentes, mas essas são as peças que são diferentes e foram bastante compradas. Então, é por isso que eu escolhi essas duas. E, além dessas duas, eu coloquei a foto do cinto, que o Matheus já tinha citado, que é a peça mais famosa da marca, que é o que faz a referência às fitas que eu comentei. E do lado direito do cinto, eu coloquei a foto da jaqueta, que tem as listras, que representa as faixas de rua em que o Virgil se inspirou para fazer. Bom, agora a gente vai comparar algumas peças de lojas de departamento e da Off-White. Aqui a gente tem uma camiseta básica, preta. A diferença é que da Off-White tem o símbolo dela. E a gente vê que, por mais que sejam parecidas, o preço é bem diferente. Aqui tem mais um exemplo. É um gorro. E acho que quando a gente pensa em um gorro, a gente pensa em algo bem simples. Ali só tem um logo da Off-White. E só de ter esse logo, o produto aumenta em R$ 2.400. E aqui mais um exemplo, que é um body simples, todo liso, não tem nem o logo aí. E já dá uma diferença de mais de R$ 16.400.
E é bom a gente ver que, por mais que pode ser que as peças sejam com uma qualidade maior, algum tecido melhor, de repente, ou não, porque Off-White usa, assim, tecidos bem simples, coisa de algodão, de poliéster, não é nada, assim, tecidos tão finos. E então a gente vê que não é pelo material, que o valor que é gasto, que a Off-White consegue impor esse preço, obviamente, mas é pela diferenciação que ela faz e por causa da marca, o nome Off-White. Só de ser dessa marca, já consegue agregar esse valor. Bom, a gente colocou essa foto aqui. Eu acho que muita gente deve ter conhecido. Esses vídeos ficaram famosos, mas para quem não conhece, eu vou explicar rapidinho. Ficou famoso uma sequência de vídeos que as pessoas faziam filmando a roupa que estava vestindo, né? Chamava Quanto Custa o Outfit. E as pessoas ficaram muito impressionadas pelo valor das peças. Só o look que a pessoa estava vestindo chegava a 30, 40 mil reais. E entre as marcas mais usadas que apareciam nos vídeos estava a Off-White. E teve gente fazendo piada, filmando coisas simples, coisas parecidas também, fazendo essas comparações. E as pessoas questionavam por que é tão caro. E é como a gente falou, a marca tem uma imagem muito forte, ela é muito representativa, as pessoas que compram têm muita identificação com a marca, e fora que tem esse termo que é muito utilizado por eles, que é o hype, que vem de hipérbole, né? E é algo, assim, a marca é muito falada, está muito em alta, então isso agrega muito. Bom, para exemplificar quanto vale um portfólio de marcas como a Off-White, nós trouxemos esse caso. 3,6 bilhões de reais foi o preço pago pela Farfetch, né, na compra aí da New Guards Group, que é a empresa mãe da Off-White. Esse foi um importante passo na estratégia da Farfetch de se tornar uma plataforma de tecnologia global para moda de luxo, aumentando a relação entre criadores, curadores e consumidores desse nicho. Um índice compilado pelo site de busca chamado List mostra que, em escala global, né, as compras e buscas online, onde a Off-White ocupa o primeiro lugar entre as marcas mais procuradas durante o primeiro trimestre de 2020, ficando à frente aí de marcas famosas como a Nike e a Gucci. E o que pode ter contribuído com isso foi o lançamento do tênis Off-White com o Air Jordan 4 na Semana da Moda de Paris, além de uma coleção especial para o Ano Novo Lunar. Bom, em tempos de pandemia, a busca por máscaras na internet aumentou significativamente, né? Chegando a cerca de 500 vezes do que era de costume, máscaras normais de contra a poluição, e o que também se refletiu sobre as que já eram vendidas pela Off-White. Como todo produto da marca, né? Se encontradas, as máscaras custam aí cerca de 600 reais. E, por fim, trouxemos um exemplar, que é a frase do Felipe Escudeiro, que vê a Off-White como sendo mais do que uma marca, né? Mas como um lifestyle. Essas são as nossas referências. E o que a gente deixou como atividade são as seguintes perguntas. O que faz os produtos da Off-White se diferenciarem dos demais no mercado de vestuários e como essa diferenciação se incorpora na estratégia da empresa em questão? Obrigado.